Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos nessa semana de volta para darmos continuidade ao estudo que iniciamos na semana passada sobre o primeiro item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado O Objetivo desta Obra. Hoje trabalharemos mais sobre a parte designada por Kardec, tirada por Kardec, que será desenvolvida e trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o conceito moral daquela divisão, daquelas 5 divisões que Kardec fez dos Evangelhos, né? E Kardec, ele diz ter escolhido essa última parte, esse ensinamento moral, porque é o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. A bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, né? Esses foram os dizeres de Kardec, ainda no primeiro parágrafo. E com isso, lembramos de uma frase atribuída a Gandhi, Mahatma Gandhi, onde ele diz que se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Portanto, eu acho que exemplifica muito bem essa observação feita por Kardec, não é? Principalmente vinda de um líder de uma outra comunidade religiosa, mas extremamente respeitada, que todos nós sabemos, né? E tudo isso, né, essa representatividade, exatamente por essas leis divinas, esse código divino, ser uma regra de conduta que consegue abranger todas as circunstâncias da vida. E Kardec também faz uma observação muito interessante, que apesar de muitas pessoas terem esse conhecimento, terem essa admiração moral pelos preceitos evangélicos, poucas pessoas realmente conseguem as compreender, não é? E utilizam-se de algumas máximas trazidas pelo Cristo, algumas frases tiradas do Evangelho de forma isolada, como até base da sua própria fé, né? Porém, eles não reconhecem o contexto das quais elas foram ditas. E realmente, com isso, tira a profundidade dos ensinamentos que o Cristo queria dizer, trazendo aquelas palavras, né? Aquelas frases e essas máximas. Então Kardec, ele coloca que essa dificuldade que as pessoas têm de interpretar os evangelhos é devido à grande quantidade de alegorias contida nos textos evangélicos, né? Além também do misticismo contida lá dentro. Então, para que seja feita uma análise mais aprofundada, necessário seria que analisássemos essas máximas observando sempre o contexto na época que elas foram ditas. Por exemplo, o vocabulário da época, que sabemos que era muito escasso, né? Era muito limitado, uma palavra significava várias outras coisas, né? Obviamente, a depender do contexto do qual era empregado, os costumes da época, os costumes dos povos dos quais Jesus pregava, porque ele utilizava do próprio costume daquele povo para retirar os seus ensinamentos, sempre com o objetivo para que eles fixassem melhor esses ensinamentos. Então Kardec, entendendo tudo isso, essa complexidade dessa análise, e também se quando elas retiradas tem uma análise muito superficial, ele fez o seguinte: ele retirou dos evangelhos artigos que podem constituir um código de conduta universal, sem nenhuma distinção de culto. Ele retira esses artigos e os organiza de uma forma metódica, onde lendo um dá base para que você consiga entender o subsequente, obviamente dentro guardando as devidas proporções, né? E ele também diz, é interessante, que ele respeita, ele diz a tradução original de Sassi. Sassi é o sobrenome do tradutor da Bíblia que o Kardec utilizou, ou seja, ele utilizou, a gente consegue ter, inclusive, até acesso a essa Bíblia utilizada por Kardec para retirar esses versículos. Então, toda essa organização, toda essa constituição que Kardec fez do Evangelho segundo o Espiritismo não passa de uma parte material, assim como ele mesmo diz. Que ele fez tudo isso para atingir um único objetivo. O objetivo de colocar os ensinamentos de Jesus ao alcance de todas as pessoas. Explicando através da explicação dessas passagens obscuras, né, que pareciam até então obscuras, para que aí então as pessoas, as entendendo, possam colocá-las em prática. E a chave para desmistificar toda essa obscuridade, ela consta
no Espiritismo, como bem falado pelo nosso codificador. Porque somente o Espiritismo, ele analisa todos esses ensinamentos na ótica do ser espiritual que realmente somos. Porque o Espiritismo, ele põe a morte simplesmente como mais uma etapa da nossa existência. Existência é essa que constitui a nossa vida espiritual, que é o verdadeiro ser do qual nós somos. Não é? Porque somente o Espiritismo, esse é o grande diferencial dele, ele coloca a nossa matéria como uma ferramenta de desenvolvimento da nossa parte espiritual e não ao contrário. Portanto, toda análise que fizermos do Evangelho segundo o Espiritismo, teremos que olhar com os olhos da imortalidade da alma. Olharmos como seres espirituais vivenciando uma experiência material. Não é? Kardec, no final de cada capítulo, ele traz as instruções dos espíritos, a fim de sedimentar todo o ensinamento ali colhido, né? Desenvolvido por ele, onde os espíritos eles vêm fazer um arremate, um fechamento de todas as reflexões. E então Kardec conclui que essa obra é para o uso de todas as pessoas, espíritas ou não espíritas, né? Porque ali a gente consegue obter a régua da qual vamos medir a nossa conduta para saber se realmente está à luz dos ensinamentos de Jesus. Mas ainda ela é mais especial, ela é ainda mais especial para nós, que somos espíritas, exatamente pelo simples fato de serem os espíritos que nos trazem essas comunicações, nos mostrando que eles sempre estiveram ao nosso lado e sempre estarão nos auxiliando na nossa evolução. Não é? E utilizarão das nossas próprias consciências para nos relembrar tudo aquilo que já aprendemos durante séculos e séculos de ensinamentos, de contato com essa doutrina do Evangelho, para que as letras contidas nos textos sagrados não sejam mais letras mortas, e sim que através desses ensinamentos essas letras possam nos reconduzir, nos fazer com que voltemos à verdadeira vida, que é a vida de comunhão, a vida em comunhão com Deus. Portanto, Kardec, gostaríamos de encerrar com a fala de Kardec, no último parágrafo, onde ele diz que as instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Portanto, esse é o principal objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos convidar à prática dos ensinamentos morais de Jesus. Um grande abraço e até semana que vem.